Vamos começar com essa glicose aqui. Primeira coisa, quando a gente se conheceu, algumas meninas já estavam aqui, outras não, eu falei que tinha que ter um mínimo conhecimento bioquímico em alguns pontos, não é mesmo? Não falei? Aí vocês até se encolheram. Anderson, sua bioquímica foi boa? Que você estudou bioquímica? Pouco. Porque a impressão que eu tenho é que os alunos, quando passam pela matéria, enterram a 7 palmos da terra e não querem mais saber dela, né? Pois é. Vamos lá. Quando eu falo qual o significado dos níveis de glicose no sangue, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. A glicose é o principal açúcar do nosso sistema. Não falo nem do sangue, porque ela também vai estar nas células. A glicose é um monossacarídeo. Ela é pequena, é uma porção pequena de um carboidrato. Carboidrato geralmente é um termo maior. E quando, uma coisa que eu quero deixar muito claro, quando eu falar açúcar, açúcar, nesse sentido bioquímico, não é o docinho, do bolinho, do brigadeiro, não. O açúcar é o carboidrato, tá? Então, a pizza tem açúcar? Tem. Macarrão tem açúcar? Tem. Lá fora, se falar açúcar, só pensa em doce, não é? Não pensa no salgado. Muito bem. Então, a gente vai ficar falando aqui o tempo todo. A glicose é um açúcar simples, que serve como principal fonte de energia para o corpo. Eu sei que a gente já até discutiu isso, mas é mais para sentir se vocês estão acordados. Entre a glicose e uma gordura, um lipídio, quem é mais energético? Já chegamos a falar isso hoje. Quem é que lembra? A glicose é mais energética? Vocês concordam com o Anderson? Vamos lá, gente. Puxa um pouquinho, sem vergonha. Tem que ter vergonha de nada, não. Errou, eu vou rir. Mentira, vou rir. Prometo. Eu não deixo o colega rir do outro, mas eu fico rindo. Mentira, a Ingrid ficou inibida agora. Fala, Cristal. Por quê? Vamos melhorar um pouquinho. Anderson, o lipídio é muito mais energético. A gordura, quando é quebrada, ela libera muito mais ATP, muito mais moléculas que armazenam energia do que a própria glicose. Porém, a glicose é hidrofílica, ela é solúvel na água. E a gordura é hidrofóbica. Então, como quase todas as reações do nosso corpo acontecem mediante as reações aquosas, tem que ter água no meio, muito mais fácil para uma glicose ser quebrada. Então, ela disponibiliza energia de forma mais rápida. O lipídio, Anderson, é um custo para ser quebrado. Alguém tem dúvida, meninas? Quando a gente quer emagrecer, não é? Tem um monte de magrinha aí, não vale nem a pena falar isso. Mas o que acontece? Para emagrecer é difícil, porque a gordura, para ser quebrada, mesmo, eu tenho que diminuir o nível de carboidrato, porque aí o organismo não vendo carboidrato, ele não tem outra opção de energia a não ser quebrar a gordura. Mas se a gordura fosse fácil, se por um acaso ela fosse hidrofílica, digamos assim, disponibilizaria muito mais energia do que o açúcar. Ela é mais energética. Mas o açúcar, a glicose, vamos falar assim, é a principal fonte, porque é rápido. Estou precisando de energia, pum, vai lá. Tá? Ela é rapidinha. Muito bem. Vamos seguir aqui com essa figura e eu quero que vocês me digam daqui o que não tem glicose. Do que vocês estão enxergando. Não vale a parede no fundo, nem a tampa da garrafa e nem a garrafa, né, que é de vidro. Fora isso, vamos lá. Verdura. Todos concordam com o Anderson? Sim. Eu amo esse sim baixinho, tipo, tomara que ela não escute que eu falei sim, mas eu participei. A professora que não escutou. Meninas, outras meninas? Cristal... Rafa, esqueci seu nome do meio. Larissa. Vitória. Deus do céu, sempre tem alguém que eu engasgo e não consigo lembrar o nome. Vocês também concordam com ele? As verdurinhas aqui, nada tem? Sim ou não? Acha que sim? Vamos lá. Quando vocês estudaram lá atrás, e eu digo lá atrás mesmo, até no ensino médio é dado isso, hein? Bota lá atrás nisso, né? Quando vocês estudaram a parte de armazenamento de glicose, nós aprendemos que nos animais, qual é o armazenamento de glicose? Na forma de qual molécula?
Cristal, fala alto. Esse povo aqui quer que eu leia os lábios. Eu não sei fazer leitura labial. Fala alto. Olha lá. Eu mereço isso. Ô, Vitor, bota o microfone para o meu público, por favor. Vai acabar com isso rapidinho. Olha lá, agora tampou a boca. Deixar você em paz. Vou olhar outras pessoas aqui. Glicogênio. Nos animais. Gente, eu falei grego, vocês estão com uma cara como se nunca tivesse ouvido falar nessa palavra. Ingrid? Não lembra? Glicogênio. Vamos lá, vamos voltar. Peraí, que o negócio está sério agora, UTI. Vamos lá, tratamento intensivo. O glicogênio são várias moléculas de glicose unidas entre si, que nos animais fica guardadinho no fígado e nos músculos. Então, quando eu preciso, por exemplo, vamos supor, a galera toda está com muita fome, não tem disponibilidade de comida nenhuma, está todo mundo aí até... O glicogênio está sendo quebrado, gerando glicose para vocês, para vocês se manterem vivos, pelo menos, né? Com o olho aberto e me ouvindo. Senão estaria cada um desmaiando um no colo do outro por hipoglicemia. Então, você tem esse aporte aí. Já nos vegetais, a reserva energética deles é o amido. E o amido é feito por várias moléculas de glicose. Entenderam? Então, você tem, na verdade, Anderson e todos que concordaram com você, aqui nos vegetais, todos eles, por possuírem amido, têm glicose. Então, tudo que você está enxergando tem glicose. Ué, professora, então, se eu comer alface, eu posso engordar? Não, calma. Também não é assim, porque o aluno pensa, se a glicose engorda, né? Por que a glicose engorda? Outra coisa que vocês vão ter que fazer uma associação. Por que se eu consumir excesso de açúcar, eu fico com excesso de triglicerídeo? Açúcar é açúcar, gordura é gordura. Que eu saiba, não é a mesma coisa. Eu vou queimar quenol e glicerídeo. Vai ter muito açúcar para queimar. Não, você não entendeu a pergunta. Peraí. Quando eu consumo muito açúcar, este açúcar vira triglicerídeo. Por quê? Entendeu? Era isso. O que você estava tentando me explicar? Que de repente eu é que não te entendi. Se eu tenho açúcar demais, eu não vou quebrar o glicerídeo. Eu vou ter açúcar o suficiente para mandar energia. Não, isso é um ponto. Mas por que se transforma em triglicerídeo? Na verdade, é o seguinte. Quando a glicose, lembrando um pouquinho de bioquímica básica, quando a glicose ela entra na célula, ela faz glicólise. Vai só lembrando dos termos. Depois, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, aquela coisa gostosa que vocês tiveram na prova lá de bioquímica. Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, energia. Valeu. Se eu consumo glicose a mais, parte dela vai ser armazenada a princípio em glicogênio. Que o organismo entende. Espera aí. A Larissa, falei certo? Larissa, que daqui a pouco chamo de Letícia. A Larissa consumiu açúcar demais, eu não preciso disponibilizar tanta energia para ela. Vamos estocar um pouquinho? Ela não para de comer açúcar, uma formiguinha, ou então não para de comer uma pizza, um macarrão, não deixa de ser uma formiguinha também, né? Formiga pega de tudo. E vamos armazenar no glicogênio? Vamos. E Larissa continua consumindo carboidrato. Aí, gente, sabe o que acontece? Um desvio metabólico muito interessante. A glicose ela vai sendo degradada e quando chega a nível de piruvato, do ácido pirúvico, lembra desse termo, é o final da glicólise, ela faz lipogênese e se transforma em triglicerídeo. Nosso objetivo aqui não é dar aula de bioquímica específica, é tentar associar clinicamente. Então, por isso que eu estou sendo bem ampla na explicação. Tem milhares de detalhes envolvidos. Só que, repara, a pessoa que engorda comendo carboidrato é porque, de fato, está passando da conta do limite energético que ela precisa. Literalmente, vou falar o óbvio, você engorda porque come demais. E não necessariamente gordura. Você está comendo demais carboidrato. Então, qualquer nutricionista básico, não precisa ser o bambambam, ele vai te dizer, corta o carboidrato. Qualquer médico, qualquer nutricionista, qualquer um sabe que se eu cortar carboidrato, eu emagreço. Aí, Anderson, vem nesse aspecto que você está falando. Que se eu cortar o carboidrato, vou até mudar um pouco suas palavras, mas se eu cortar o carboidrato, aí sim o organismo vai quebrar a gordura, porque não tem outra fonte energética disponível, eu vou emagrecer. É a fonte básica. Então, por isso, quando meu paciente está com excesso de glicose, ele pode vir a estar, é bom analisar o todo, nunca se afirma nada, tudo é prognóstico, ele pode vir a estar com excesso de triglicerídeo. Observa isso no exame. Observe. Pode ser que não.
Porque se ele tiver um distúrbio, de repente, está com muito açúcar no sangue e fica no sangue, aí é diabético mesmo, não tem nada a ver. Porém, você geralmente verifica que altos níveis de açúcar, não chegando a diabético, mas você já está descompensando um pouquinho, tem triglicerídeo mais alto também. E sabe qual é o pior? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, só vou antecipar para a gente ter uma luz lá na frente. É que essa gordura, muitas vezes, ela está estocada. O pessoal pensa logo em tecido adiposo, estou gordinho. Ela fica estocada no fígado. Porque o fígado necessita de gordura para solubilizar vitaminas e fazer outras solubilizações, né? Então, essa gordura estocada no fígado faz você ficar doente, porque te leva a uma doença chamada esteatose. Esteatose hepática é redundância, tá? Vários livros falam isso, mas grandes mestres aí falam que a gente não falar esteatose hepática porque é redundante, porque não existe esteatose em outro lugar que não seja no fígado. Então, a esteatose, a gordura no fígado, ela inflama esse fígado aos poucos. Inflamando, te cria uma hepatite, que hepatite não é só viral, já falamos isso, e aí pode te levar a uma cirrose. Literalmente, o peixe morre pela boca. Claro que para uma pessoa desenvolver uma cirrose, porque também come demais, são casos extremos. Mas quem aqui já não viu casos de obesidades mórbidas, às vezes pela televisão tem programas, né, que falam sobre isso, aquelas pessoas não são simplesmente gordas, metabolicamente elas estão destruídas por dentro, tá? Mas a gente vai falar de fígado daqui a pouco. Bom, então, por que eu quero mostrar essa imagem? Essa imagem é para mostrar que, às vezes, o aluno pensa, bom, vou fazer uma dieta, vou só comer legumes. Cuidado com o tipo de legume que você come. Pode engordar mais do que... Tá? Quem aqui é descendente de português deve saber o que é sopa de entulho. Sabe? Não sabe? Sopa de entulho, da época da minha avó. Porque na época da minha avó, você ser magro é ser tuberculoso. Quem já escutou isso de bisavó, de avó? Você é muito novinha, de repente sua avó é mais moderna. Porque a minha avó, se eu ficasse magra perto dela, estou tuberculosa. Das antigas. E aí, minha avó era portuguesa, ela gostava muito de fazer sopa de entulho. Bota todos os vegetais que você encontrar na natureza, dentro de uma panela. Puf! E, segundo ela, não botava nenhuma carne gorda para também não ficar pesado. Gente, você comia aquilo e se sentia um boi, né? E, realmente, por ter muito amido, muita glicose, é um boom de energia que tu tem ali. E, com o tempo, que aquela sopa durava dias, dava uma engordadinha, né? Ficar em casa de vó não funciona muito bem, a gente sabe disso, né? Muito bem, vamos continuando aqui.